Tudo começou com uma denúncia simples, feita por um comerciante do interior de Minas Gerais. Ele afirmava que algo estava errado com as bebidas que chegavam ao seu depósito. O cheiro era diferente, o sabor também. Ele suspeitou e decidiu enviar amostras para análise. Dias depois, o resultado saiu, e o que foi descoberto chocou até os especialistas. Altos níveis de metanol em garrafas de bebidas vendidas em várias cidades brasileiras. O metanol é um produto altamente tóxico. Pequenas doses podem causar cegueira. Doses maiores levam à morte. Mas como uma substância tão perigosa estava chegando às mesas dos brasileiros? As primeiras suspeitas apontaram para fabricantes clandestinos. Mas, conforme as investigações avançavam, o caso começou a ficar muito mais grave. Documentos obtidos pela Polícia Federal mostravam que empresas com registro regular também estavam sendo investigadas. E o que parecia um problema isolado começou a ganhar contornos de um escândalo nacional. A notícia se espalhou como fogo. Vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando pessoas que teriam passado mal após consumir bebidas suspeitas. A população entrou em pânico. Mercados e bares começaram a retirar marcas das prateleiras. E a pergunta que todo mundo fazia era: onde está a fiscalização? Enquanto isso, em Brasília, o clima era de tensão. Ministérios foram cobrados a se pronunciar, mas o silêncio predominava. Apenas uma nota fria foi divulgada, dizendo que as investigações estão em andamento. Mas nos bastidores, fontes afirmam que havia muito mais sendo escondido. Segundo apurações, há meses a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já recebia alertas sobre a possível adulteração de bebidas em várias regiões. Esses relatórios, porém, teriam sido engavetados. Por quê? Alguns deputados começaram a pedir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o caso. Isso é um atentado contra o povo brasileiro, disse um deles em entrevista. Mas enquanto o Congresso discutia, novas vítimas surgiam. Em várias cidades, internações começaram a ser registradas. Alguns hospitais divulgaram que pacientes chegavam com sintomas de envenenamento grave. A imprensa começou a cobrir o assunto, mas com cuidado. É um tema delicado, diziam os jornalistas. Envolve grandes empresas e autoridades. As redes, no entanto, não perdoaram. A hashtag esse escândalo do metanol rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país. E no meio de toda essa confusão, um fato curioso chamou a atenção dos investigadores. Um dos principais fornecedores de álcool industrial usado pelas fábricas tinha contratos com órgãos públicos. Coincidência ou ligação direta? A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas uma questão de saúde pública e passou a ser um escândalo político. O Brasil inteiro queria respostas, as vítimas pediam justiça, e enquanto isso, os bastidores de Brasília ferviam. Há quem diga que figuras importantes sabiam do problema muito antes de ele vir à tona, mas escolheram o silêncio. À medida que os casos de intoxicação começaram a surgir em diversas cidades, os hospitais ficaram sobrecarregados e a pressão sobre as autoridades aumentava. O que parecia ser apenas um problema de fiscalização, rapidamente se revelou algo muito mais complexo, envolvendo conexões misteriosas entre empresas e figuras poderosas. Uma teia que chocou até os investigadores mais experientes. Relatórios internos de órgãos de fiscalização apontavam irregularidades em vários produtores de bebidas, mas muitos documentos foram arquivados sem investigação completa. Os motivos permaneciam obscuros, mas sinais indicavam interesses econômicos enormes por trás das decisões. Durante uma operação de rotina, investigadores encontraram planilhas e registros financeiros que sugeriam movimentações suspeitas de grandes valores. As informações eram incompletas, mas já levantavam questionamentos sobre a integridade de certas empresas e contratos comerciais. Enquanto isso, nas ruas, o público começava a reagir.
Vídeos e áudios anônimos circulavam nas redes, mostrando reuniões e conversas misteriosas sobre como lidar com a crise. Palavras como controlar a narrativa e evitar o pânico ecoavam, e muitos perceberam que havia mais acontecendo do que se podia ver à primeira vista. O esquema de adulteração parecia envolver a substituição de substâncias perigosas por produtos químicos comprados de fornecedores com grandes contratos, distribuídos como se fossem legais. Cada nova descoberta aprofundava a sensação de que aquilo não era apenas negligência, mas parte de um plano muito maior. Investigadores anônimos relataram pressões internas e tentativas de ocultar documentos críticos. Um depoimento dizia: houve tentativas de remover informações de relatórios. Algo muito maior estava sendo protegido. As manifestações populares começaram a ganhar força em várias capitais. Pessoas carregavam cartazes com frases como "queremos respostas" e "a verdade precisa aparecer", tornando o clamor impossível de ignorar. Enquanto isso, comunicados oficiais prometiam transparência e investigação rigorosa. Mas para muitos, a confiança já estava abalada e o clima de suspeita crescia a cada hora. Os investigadores focavam em 3 linhas principais. Que o esquema teria começado em pequenas fábricas e crescido com proteção de influências poderosas. 2. Que houve falhas e omissões propositalmente encobertas. 3. Que parte dos recursos gerados pelo esquema pode ter sido direcionada para interesses ainda não esclarecidos. E enquanto o país aguardava respostas, algo inesperado estava prestes a acontecer. Novas provas surgiriam, capazes de mudar completamente o rumo da investigação e revelar segredos que ninguém imaginava. O Brasil inteiro esperava respostas. As ruas estavam tomadas por protestos, os noticiários não falavam de outra coisa, e as redes sociais ferviam com hashtags, vídeos e teorias. Mas nos bastidores, a investigação chegava ao seu ponto mais tenso. Fontes próximas à Polícia Federal confirmaram: novas provas haviam sido descobertas. Foram encontradas mensagens trocadas entre empresários e servidores públicos. As conversas indicavam acordos informais, promessas de proteção e até pedidos para adiar fiscalizações. Em uma das mensagens, um dos envolvidos chega a dizer: "Deixa isso para depois das eleições. Ninguém vai perceber agora." Essas palavras foram suficientes para transformar o caso em um terremoto político. O relatório final da investigação apontou falhas graves de fiscalização, omissão de autoridades e ligações suspeitas entre empresas e órgãos públicos. Os detalhes ainda não foram divulgados oficialmente, mas o vazamento de trechos do documento já causou um abalo sem precedentes. Enquanto isso, novas vítimas continuavam a surgir. Famílias desesperadas apareceram em programas de TV exigindo justiça. Histórias comoventes de pessoas que perderam a visão ou até a vida por causa de bebidas contaminadas começaram a sensibilizar o país. A indignação tomou conta das redes. "Isso não é acidente, é negligência", dizia um dos comentários mais compartilhados. A pressão se tornou insustentável. Em pronunciamento nacional, o governo prometeu punições exemplares e a criação de uma força-tarefa. Mas para muitos era apenas uma tentativa de conter o estrago. Enquanto o pronunciamento era transmitido, um dossiê anônimo começou a circular entre jornalistas independentes. O documento trazia nomes, valores e até cópias de transferências bancárias, ligando grandes fornecedores de álcool industrial a figuras influentes. As provas, se confirmadas, mostrariam que o esquema vinha operando há anos, sob os olhos de quem deveria fiscalizar. Os bastidores políticos entraram em colapso. Alguns parlamentares pediram renúncia de ministros, outros tentavam se afastar do caso. A oposição exigia uma CPI com urgência. E nas redes, a população pedia uma única coisa: verdade. Foi então que, em meio a todo o caos, um ex-funcionário de uma das empresas envolvidas decidiu quebrar o silêncio.
Em uma entrevista exclusiva, ele revelou que o metanol era adquirido a preços simbólicos, muitas vezes com notas fiscais frias, e depois misturado em depósitos clandestinos. Alguns deles, segundo ele, com o conhecimento de autoridades locais. Eles sabiam, todo mundo sabia, mas ninguém queria parar o lucro. Essas palavras se espalharam como pólvora. O vídeo com a denúncia atingiu milhões de visualizações em menos de 24 horas e se tornou o símbolo da revolta popular. O escândalo do metanol agora não era apenas um caso policial. Era uma ferida aberta na política brasileira. Um lembrete doloroso de que a corrupção pode custar mais do que dinheiro. Pode custar vidas. Enquanto as investigações continuam, o povo segue vigilante. Movimentos nas ruas, protestos pacíficos e campanhas online começaram a surgir pedindo fiscalização verdadeira e punição exemplar. Hashtags como Justiça pelo Povo e Fim da Impunidade tomaram conta do país. E no meio desse turbilhão, uma frase se tornou o grito de guerra de uma nação cansada de escândalos e mentiras. O Brasil acordou. O caso do metanol pode ter começado com uma simples denúncia, mas terminou revelando as entranhas de um sistema falido e corrompido. Agora, resta saber se o país vai continuar no silêncio ou se finalmente vai reagir.